E assim porão o meu nome sobre os filhos de Elchorú, e os consagrarei. Números 6:27. É importante você conhecer isso aqui. Uma questão de honrar, guardar os mandamentos. E ao Hanan João 14:15, certo? Um nome para ser honrado dentro do mandamento. Yahul-Him, ou seja, Yahul é vida, ou Yahul salva, ou Yahul Shahol Merushihai. A árvore da vida, Yahul Shahol Merushihai. Esse é o nome único que salva. Coloco o meu nome em vossos filhos. Isso é importante. Aqui está o mandamento que tem o nome de Yahul, né? É o Shebvo Yahul, trocado pelo sábado de Roma. Nós precisamos agora estudar e conhecer. Está aqui o nome do dono do sábado, né? Saturno. Derivação vem para sábado, né? Saturno, Saturday, dia de Saturno, dia do Satanás. Exato. Vamos aí que essa é a terceira e última parte. Eu quero saudar a todos vocês que estão ligados nas ondas sonoras da FM Só Louvor, em busca de conhecer a Emeitiul. Conhecereis a Emeitiul e a Emeitiul vos libertará. Agradecendo a você pelo carinho da sua audiência e prometendo a você que teremos boas novas de salvação através das ondas sonoras desse veículo de comunicação. Nós falamos do Shebvo-Yahul anteriormente, vamos continuar falando para que você seja conscientizado desta Emeitiul, quer dizer, verdade no popular. Como já comentamos, o sábado não passa de um engodo, né? De um engano colocado por Satanás, para, se possível, enganar os próprios eleitos. Mas Yahul não permitirá isso acontecer com seus eleitos, porque ele está selando. E o selo tem exatamente o nome dele dentro desse selo. Tá? Se você prestar bem atenção, o mandamento do Shebvo-Yahul, chamado de sábado hoje, lá no livro de Kozolkiul, Ezequiel capítulo 20, versículo 12, versículo 20, eles falaram ali exatamente do sábado, mas na realidade é o nome, o Shuan, quer dizer, de Yahul, que está dentro daquele mandamento. E lhe dei os meus Shebvo-Yahul como sinal entre mim e vós. Apocalipse 14:1 acaba de comprovar para nós que esse sinal estará sobre as nossas frontes. E essa fronte é exatamente a nossa massa cefálica. Você sabe qual é o maior sinal da besta? Exatamente. É os nomes de blasfêmia que está na fronte dos seus, daqueles que são chamados de cristãos. Analisemos então a palavra Cristo, cristão. Cristo é uma palavra que veio para edificar os sistemas espírita, católicos e protestantes. E nós precisamos conhecer de perto essa situação. Muita gente está voltado para o cristianismo. O engraçado é que tem uma guerra no protestantismo, no espiritismo e no catolicismo. São cristãos, mas individualmente. Nenhum quer ser da religião do outro. Sabe por quê? Porque não conhece a Emeitiul. Você sabia que ser cristão, é espírita, é católico e é protestante? Você sabia que esse povo, que se dizem ser cristãos, eles não têm a mínima noção do que significa ser Cristo? A palavra Cristo, ela vem de, exatamente, imagem, né? A imagem, ela dá origem ao imaginário. Para você entender melhor, eu vou falar. Quando o sistema dos papas entrou em ação, a religião deles era chamada de jesuítas. Nem era G ainda, era iesuítas, tá? Porque tratava-se do deus Júpiter, que dava origem ao deus Iesus, que era adorado pelos imperadores. Então, quando foi em 1500, vou logo falando tudo, quando o Cabral, né, o templário Cabral, diz que descobriu o Brasil, que é outra mentira maracutaia muito grande,
Ele trouxe em suas caravelas, né, com as grandes cruzes de Malta, que representam Portugal, ele trouxe monges jesuítas, ainda não jesuítas, eles eram jesuítas. Mas eu pergunto a você, por que eles não contaram a história direito? Mas por que, caríssimo, que eles eram jesuítas? Porque ainda não tinha a letra J. Então não tinha jesuítas ainda. E jesuítas eram seguidores de Jesus. Mas como eles não quiseram facilitar para nós no futuro entender que tinha esse Deus qual era adorado, eles simplesmente fizeram uma, digamos assim, uma retroativa, porque a letra J só foi criada em 1515 pelo filósofo francês Pedro de la Ramée, e foi aí que nasceu o Jesus. Mas como assim? É porque o Jesus nasce exatamente da substituição do Y pelo J de Pedro de la Ramée. Então, Jesus virou Jesus. Retroativamente eles pegaram o nome de Jesus e voltaram para 1515, porque dali surge os jesuítas. Pelo menos a história nos mostra dali, tá? E dali os jesuítas tomaram o lugar do ponto religioso do sistema papal através dos monastérios. Vamos entender bem. O monastério é o lugar onde tinha os monges. Veja bem, monastérios e monge, a derivação de letra vai batendo. E por anos e anos, eu não sei dizer quando mais ou menos, foi que eles tomaram uma decisão de criar a maçonaria. Mais uma vez a letra J vindo exatamente fazer companhia àquilo que dá sua derivação. Veja, monges, monastério e maçonaria. O comando dos maçons, ou seja, dos templários, sempre foi pelo grão-mestre, um papa, tá? Um grau 33. Martinho Lutero é um dos homens que originou essa coisa aí. Foi daí que aquele grande homem da teologia, da psicologia e da filosofia, tá? Um PhD, deu a origem exatamente ao sistema da maçonaria, tá? Sempre o líder dos templários foi um maçom. E esse povo, eles são exatamente a ramificação do sistema imperial. O negócio é sério, não é brincadeira não. Mas a religião deles não era catolicismo, era exatamente jesuítas. Isso é fato, está na história, está na realidade. Tá? Os templários eram dominados, ou seja, administrados pelos jesuítas. Era um exército dos jesuítas, valente que só cupim cego. Mas um dos maiores objetivos desses homens era adquirir riquezas para os monastérios, para a segurança, como se diz, monetária desses papas. Tá? Eles, em suas mentiras, eles dizem que eram os bonzinhos lá da Palestina. Eles protegiam os inocentes que saíam de lá com as suas malas cheias de ouro. Veja bem, que bonzinho, que menininhos, né? Eles protegiam eles, pegando eles, levando para os monastérios e tendo cuidado deles. Olha, querida, essa história é confusa, mas é muito profunda. Então, essa era uma forma deles adquirir riquezas para manter uma grande reserva de ouro nos monastérios. Exatamente. Eles diziam que estavam protegendo. Agora você vai acreditar nisso? Quantos Yalhudins não foram exatamente decapitados e enterrados? Exato, e tiradas suas riquezas. Isso com o tempo foi se modificando. Você sabia que quem deu origem aos bancos foi exatamente os templários? Exato, porque no futuro os templários vieram a ser a maçonaria. E daí continuou o grande roubo que as pessoas não imaginam. Como assim? É porque você tinha muita riqueza, mas queria se mudar da Palestina lá para a Europa, ou seja, para qualquer outro lugar. E agora eles criaram o sistema bancário. Você depositava suas riquezas naquele banco daquele lugar, pegava um certificado de que você tinha aquela riqueza ali, e você viajava. Quando você chegava lá, você tirava toda a sua riqueza. E assim as pessoas que eram ricas acreditavam
E muitas vezes fizeram isso. Alguns foram bem sucedidos, porque não podia ser todos decapitados, senão assim dava na vista e ninguém não continuava mais depositando suas riquezas que ficavam para eles. Na realidade, a maioria dos mais ricos foram mortos, tá? Porque quando eles davam aquele documento ali, ia uma prova de que um homem com grande riqueza dentro, entregue ao sistema bancário dos templários, estava viajando. Não era difícil de aniquilar ele e tomar aquela carta. Isso não é uma proposição, isso é uma realidade, aconteceu demais. Com isso vem a grande riqueza do poder templário, tá? Mas, queridos, em 1929, o Papa negociou com os templários, houve um concílio chamado Latrão, isso é fato. E eles ficaram exatamente com o poder, porque aquele monstro chamado Benito Mussolini, ele passou para o papado exatamente o poder do lastro monetário, que era do ferro, ainda vindo do império, né? Passou o poder político, passou o poder religioso e passou os 44 mil hectares onde hoje é o Vaticano. Veja bem, o Vaticano ele foi construído ainda com o projeto dos templários, tá? Maçonaria. É engraçado, se você olhar, você não vai se perder facilmente, porque você vai encontrar no pátio da igreja de São Pedro, como eles falam lá no Vaticano, um obelisco maçônico, tá bom? Aquele obelisco maçônico ali, ele está ali como se ele fosse o pêndulo de um relógio. Na realidade, ele significa também o pênis de um homem. Mas o engraçado é que quando você pega um projeto do Vaticano filmado do alto, você vai ver que todo o projeto do Vaticano é um grande obelisco, tá? Exatamente. Então, o Papa, quando dividiu com a maçonaria o poder, o papado ficou com a grande reserva de ouro, inumerável e incontável, que foi armazenada pelos templários, maçons hoje na atualidade, e deu para eles, na pessoa dos Estados Unidos da América do Norte, exatamente o governo executivo político, pois o Papa não queria se meter diretamente com a política. E assim, a maçonaria perdurou por 94 anos. Nesse momento, a maçonaria está acabando de ser tomada pelo próprio Papa. Ele criou um governo novo chamado Donald Trump. Isso é da profecia. Faz parte dos 4 querubes com as armas esmagadoras lá de Cozoquiul, Ezequiel 9, tá? Então, o que acontece é o seguinte, é que toda essa maracutaia evangélica que temos hoje, a maioria das pessoas não tem a mínima ideia de que quem está por trás disso é exatamente a maçonaria. Toda a coordenação é maçônica, especialmente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eles dizem, mas ela é do terceiro dia, tá? Eles são coordenados por maçons. Você nunca estudou sobre a fundação da Igreja Adventista? Quem foi o seu fundador? William Miller, maçom, grau 33, e que hoje eles vêm à tona dizer que ele saiu da maçonaria. Mas se ele saiu da maçonaria, por que os estudos que vêm da teologia, da psicologia e da filosofia, que são templários, são maçônicos, são de Martinho Lutero, que era também um PhD, por que eles não saíram? Porque essa doutrina não é de Yalhur, menos ainda de Yahushua, tá? Ela é mentirosa. Mas uma das maiores mentiras que eles forjaram foi exatamente criar essa questão do sábado. Porque o sábado é um elemento gerado no período do Império Romano. Porém, eles deram a permanência mudando de Saturday para sábado. Mas a origem vem da mesma coisa. Saturno, sábado, tudo é a mesma coisa. Esse era o deus adorado pelos imperadores, um astro chamado Saturno. Quando Gregório fez a mudança do calendário, ele simplesmente, digamos assim, matou 2 coelhos com uma cajadada só. Ele fez como o profeta Dayanu 7:25 diz, que ele mudou o tempo
e o tempo e a lei. Ele mudou a coluna 7 do calendário para metade da semana do calendário gregoriano e mudou as estações de lua. A lua nova, que é escura 100%, ele colocou no dia 16 do mês dele. E a lua cheia ele botou no primeiro dia. Dificilmente um ano começar e a lua não ser cheia no primeiro dia de janeiro. Ele fez diversas modificações no calendário, usando o gabarito do calendário lunisolar, pois assim o profeta disse que o que ele fez, ele prosperou. Tá? E é Emei-Tiul. Mas essa verdade ela não pode ficar oculta por toda a RAI, né? Por toda a vida. E algo tem que usar pessoas aqui para que ela seja revelada aos seus eleitos. E aqui estamos nós para fazer isso. Sábado, no tempo do passado, na mão dos imperadores, eles criaram a festa de Saturno, que nós já falamos, tá? E essa festa permaneceu até 1582. De lá para cá, o Papa transforma ela numa festa religiosa, que é exatamente a guarda do sábado, aonde transformaram a tal da escola sabatina. Sabatina vem também de sábado, tá? E nas primeiras horas desse dia falso, adora-se exatamente ao sistema de sábado. Foram na Bíblia, João Ferreira de Almeida, trocaram no quarto mandamento, Êxodo 20, do versículo 8 ao 11, eles trocaram o nome de Sheb-Volial por sábado, colocando de novo o famoso astro, né, Saturno, no lugar de Ialro. E aí quando você chega nos guardadores do sábado, eles estão cantando. Eu tive lá por 17 anos, cansei de tocar aquela música, em teu nome, ó Jesus, que é outra barbada, né? Vemos essa escola, a escola de quem? Do Senhor, de Baal. Menino, é muita coisa que tem errado dentro. Mas eu digo para vocês, Ialro não nos deixará órfãos. Ialro não permitirá que nós não venhamos conhecer essa Emei-Tiul, essa verdade. Por isso hoje nós sabemos qual é o nome que está dentro do mandamento. Quando honramos a Ialro, que ele disse, tu me honra, guarda os meus mandamentos. Quando realmente descobrimos essas mentiras e saímos dela. Quando descobrimos que os nomes que tem dentro dessa Bíblia são nomes de blasfêmia. Isso não quer dizer que 100% dela esteja errado ou paganizado ou distorcido. Não, ali nós temos a origem das histórias e o Rura do Altíssimo nos concede o privilégio de identificar a Emei-Tiul, quer dizer, a verdade. Mas é barbada por cima de barbada que nós temos dentro dessa Bíblia. Eu não estou dizendo para você abandonar a Bíblia, eu estou dizendo para você que ao estudarmos esse livro precioso, devemos buscar a ajuda daquele que tudo sabe, porque ele mandou eu estudar ela também. Eu não vivo preocupado em abastecer muitos fazedores de Bíblia, sabe por quê? Porque muito que eles têm feito é só conseguir botar o nome original dentro da Bíblia. Outros botam nomes trocados que não tem nada a ver, mas continua o mesmo relato, sem você conhecer os objetivos do que está escrito. Então veja bem, como é que eu vou honrar a Ialro se eu continuo guardando o mandamento que o nome dele não está mais dentro? Tá? Foi tirado. Como é que eu vou honrar a Ialro se os seus mandamentos, que estão todos de certa forma explicados errados, e eu vou guardá-los conforme está escrito por eles? Não tem condição. Por isso Ialro disse lá em Hebreus 4, do 1 ao 5, não entrarão no meu descanso, embora as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Eu quero dizer para vocês que as obras são representadas pelos 6 mandamentos da segunda pedra, tá? Ali em prol do próximo. Mas nós devemos acordar para os 4 mandamentos da primeira pedra, que é em prol de Ialro, tá? O seu nome,
está dentro desses mandamentos. Todos são referentes a ele. Não terá deuses diante de mim, mas eles cortaram. Não terá outros dá a intenção de que Yahweh também é Deus. Ele nunca foi Deus, até porque Deus é um título, não é nome, tá? No segundo, ele aconselha: não faças para ti imagem de escultura ou semelhança alguma. O que é que o povo está fazendo? Exatamente, quando eles conseguiram colocar o nome de Jesus, né, como autor da salvação, o coordenador, tá, do sistema doutrinário papal, e fizeram agora as pessoas engolir esse nome como se fosse o nome de Yahushua, exatamente, eles fizeram com que você não saiba onde está o nome verdadeiro, o nome de Yahweh. Esse nome salva, tá? Yahushua significa Yahweh salva, porque Shua é salvação. O que foi que eles fizeram? Agora fizeram você chamar quem? O Jesus. Jesus, no hebraico palearcaico, vem exatamente do nome de Jesus. Tiraram o Y e botaram o J em 1515 e fizeram Jesus. E E significa bode, é a mesma coisa que G é bode. E Sus é cavalo, no hebraico paleoarcaico. Tiraram o nome de Yahweh e botaram o nome de animais dentro exatamente do sistema. Coloca o meu nome em vossos filhos. E o povo danou o pau a botar o nome nos filhos de Mateus, Lucas, Daniel. Olha, não é brincadeira não. Essa invocação, ela traz exatamente o nome de um demônio. Qualquer nome pagão que não tem o nome de Yahweh, esse é o nome que expulsa os demônios. Tá? Ou a sigla Ul, que tem nos profetas. Veja bem, um mandamento que foi tirado o nome de Yahweh de dentro dele. Mas o diabo avisou que ia fazer isso. Ele ia subir acima das mais altas nuvens, colocar o seu trono e ostentar como se ele fosse o próprio Yahweh. E ele fez? Sim, ele fez. Mas as pessoas lêem aquele texto ali, passam por cima e vão embora dizendo: não está no Velho Testamento, não tem mais vigência nenhuma. Nem um pingo de capacidade de entender que ali está falando para o tempo, exatamente do lado norte, que está dizendo lá embaixo, no penúltimo versículo diz, do lado norte, nos extremos do lado norte, quer dizer, as extremidades do lado norte com a Europa, que é dois poderes, as duas bestas, Apocalipse 3:11, os dois chifres, simboliza dois poderes governamental. Queridos, isso não é fácil para ser identificado, mas Yahushua não nos deixará exatamente alheio ao conhecimento dessas coisas. Foi tirado o nome de Yahweh de dentro do seu mandamento. Lembra-te do Shebvolial para o guardar. E eles debocharam, botaram: lembra-te do sábado. Bom, sábado você já sabe, é Saturno, é Saturday. Mas quantas pessoas vão ouvir essa mensagem e ainda vão ficar empendurado exatamente na questão da dúvida? Nada, esse cara deve estar doido, deve estar mentindo. Eles não fizeram isso. Mas eu não me preocupo com isso, porque a salvação não é para todos. A salvação é para aqueles que se esforçar, aqueles que buscarem. O certo é que eu estou dando o recado, como o Yahweh disse, né? Voando pelas ondas sonoras da FM, só louvor. Agora, creio eu que coordenado por Yahushua, para que seus eleitos fiquem sabendo e os que não querem também saibam que seguem a mentira. Por que colocar o nome de cristão? Exatamente para afirmar o nome de Jesus. Porque o mandamento diz: não faças para ti imagem de escultura e nem semelhança. E a semelhança é exatamente o Jesus. Jesus, ele é uma foto, é uma semelhança. Quando você olha para ela, aí vem exatamente digamos assim, a composição que firma, que é o Cristo, imagem, o imaginário. Eu imagino que Yahushua, se você soubesse o nome verdadeiro, você está dizendo assim: eu imagino que Yahushua seja essa imagem aqui.
Está vendo aí de onde vem o Cristo? O imaginário. Mas Ialro cortou esse barato. Não faças para ti a imagem nem a semelhança do que há em cima no Shomaial, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí dá a sentença. Não prestarás nenhuma exaltação a eles, porque no popular eles estão botando adoração. Não os adorarás nem prestará culto. Culto é a Satanás. E eles continuam prestando culto a essas coisas. Estão realmente desobedecendo o que Ialro fala no mandamento. Eles fizeram um tipo de, digamos assim, vamos colocar algo que displicentemente eles vão obedecer a Satanás. Mas aí você pode ficar se perguntando, e quem é essa imagem de Jesus, esse bonitão aí? Exatamente. Esse bonitão é aquele que a própria palavra diz que lá no Shomaial era o mais bonito entre eles. Lá dá até a sequência da destra dele, como ele era, a altitude dele. Ele era o mais bonito lá. Cantava aos 4 tons de voz. Quando você se curvar diante daquela imagem, não só dela, mas de cada imagem, você estará exatamente no popular adorando o próprio Satanás. Quando você invocar seus nomes, você estará invocando o nome de demônios, porque é isso que são. Mas agora o mais importante é você saber que a tal da pomba do Espírito Santo também é uma piada. Nós temos um estudo individual explicando sobre essa divindade. A palavra divino também é um título dado aos imperadores. Divino César, divino Tibério, isso é fato, tá? E se encaixa exatamente na questão do divino Espírito, divino César, tá? E as pessoas o adoram e o veneram. E você sabia que a palavra adorar também vem do ídolo Adonis? E muitos estão aí invocando, dizendo Shalom Adonai. É muita ignorância. Olha, nós precisamos ter cuidado, aqueles que são sinceros e querem salvação, para fazer uma limpeza na sua própria boca. Deixar Yahushua limpar a nossa eira, como disse Yahuhanan. Queridos, não é fácil. Eu só quero dizer para vocês que se eu fosse fazer 10, 15 áudios desses aqui, não faltaria assunto para explicar essa baboseira que eles fizeram para conosco. Todavia, nós não vamos passar o resto da vida fazendo áudios aqui, porque um dia os 144 mil estarão juntos e todos esses mandamentos imediatamente serão conscientizados em nossas mentes, na mente daqueles que vão estar com Yahushua. O Rura Ulhin de Ialro vai nos capacitar a fazer isso. Eu quero dizer que mesmo você que não entendeu ainda corretamente, não te preocupa, porque nenhum de nós estamos aptos a saber todas as coisas. Certa vez Yahushua disse, muito eu vos tenho a dizer, muito eu vos tenho a falar, mas vós não estáis preparados. É claro que não estamos, porque o pecado ele sobrepuja a nossa cabeça, está acima de nós, e isso dificulta exatamente o nosso entendimento. Mas a cada passo, a cada Yaurimiu, que eles chamam de dia, nós damos um passo a mais para Yahushua. E importa que você entenda a mensagem, sinta o desejo no seu coração e tome a sua decisão, a sua atitude, porque o reino é tomado por força. Embora Yahushua diga que não é por força nem por violência que você vai levar as pessoas a ele, mas aqueles que querem ir a ele, por si próprio, têm que crucificar seus desejos carnais, os seus prazeres da carne, exatamente, para poder adquirir a sua salvação. Eu não posso salvar ninguém, nenhum ser humano que usa essa arrogância, essa prepotência, querendo salvar os outros, quando na realidade ele não sabe nem como começar a sua salvação. E nós, como seguidores de Yahushua HaMashiach, temos que estar certo disso também. Não adianta se exaltar, não adianta querer ser a última bolacha do pacote, porque a mensagem não é nossa. Se assim estamos administrando a mesma, é ele que faz isso. Não tem honra para o homem na sua carne. A honra que eu adquiri por essas mensagens, pode ter certeza, é ao lado de Yahushua, pois dele sou servo.
Eu não digo escravo porque eu sei que ele não me trata como um escravo, mas ele me trata como um servo que está apto a servir a ele a qualquer momento, na hora que ele precisar. Eis-me aqui, ó Yahushua, usa-me conforme o teu querer. Certo? Isso eu digo para você também. Ele disse: eu estou às portas e bato, se tu abrir eu entro, ceio contigo e tu comigo vai ceiar. Queridos, essa mensagem ela se intercala uma coisa na outra o tempo todo. É por isso que eu não paro de falar. Por quê? Porque conhecereis a Emeitiul e a Emeitiul vos libertará. Colocaram como verdade, nome pagão. Eu quero dizer para vocês que para nós é motivo de alegria servir a Yahweh. E o que estamos trazendo aqui é para a honra do seu nome. Guardar mandamento é honrar o nome de Yahweh. No momento que nós formos imergir, você vai fazer a sua súplica do Yahweh nosso. Você vai confessar a ele o seu retorno para casa, tá bom? Exatamente. E ele vai te ouvir e vai te responder. Não adianta buscar o emocional, mas sim estar com Yahushua, fazer a sua vontade. E ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Colocai sobre vós o meu jugo, é suave, o meu fardo é leve. Foi ele que disse. E eu creio nisso porque eu venho exatamente dessa maravilhosa chamada que ele disse: vem, meu filho, tá cansado, o fardo tá pesado, me dá que eu levo. Foi ele que disse. Mas ele não me ensinou e nem me ensina até hoje a, exatamente, jogar fora as leis, amaldiçoar as leis como muita gente faz. Todas as leis são propícias, todas as leis são boas. Para quê? Se ela não está mais em vigência, mas ela, quando esteve em vigência, ela tinha um objetivo para nossa salvação também hoje. Que Yahushua seja com todos nós, nos inspire a entender a sua palavra. Até a próxima.